Boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos. Aguardando. Nayá, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Quem é o primeiro a chegar tem uma função de dizer se está tudo certinho. Tá tudo certinho? Som, imagem, luz. Ai, ai. A internet aqui hoje chamar pro Giramundo para que dê tudo certo, que a internet hoje aqui está uma graça. Acho que a internet no Brasil não é a prova de vento nem de chuva. Vou botar a nossa musiquinha aqui de nossa Jo Oliveira. Olá, seja bem-vindo. Bem-vinda. Não estou conseguindo identificar o nome. Essa música é de Jo Oliveira. Oi, Rose! A coragem é seu lema, é do mundo, é do fogo, é orgulho de Xangô. Yansan é a dona das paixões. Vamos falar muito sobre isso hoje. Só uma musiquinha para começar na energia de Yansan. O nome dessa música é Yansan. Ela é de Jo Oliveira. Ela esteve conosco na terça-feira cantando para Iemanjá. E essa música e outras estão no YouTube, no canal Sob o Tributo aos Orixás. Rei Yansan, o seu povo é sagrado e é do vento, né? É bem a característica. Ó, a autora da música acabou de entrar. Seja bem-vinda, Ju. Falar de Yansan é assim uma alegria. Aliás, falar de todos os orixás é uma alegria. Eu tenho cada dia me sentido mais feliz com esse projeto. Yansan é uma orixá extremamente especial na minha vida. Embora eu não seja filha de Yansan, mas eu acho que quando eu abri os olhos ao nascer, eu vi duas imagens na minha casa. Uma era de Santa Bárbara, que até hoje a gente tem aqui em casa, e a outra imagem foi de São Cosme e São Damião. Então são santos que, independente de religião, eu gosto muito de falar de fé, né? Então são santos de minha extrema fé. E hoje não é diferente falar de Yansan. Então me acostumei a vida inteira na hora de agradecer muito, eu tenho muito a agradecer, mas também
na hora que a coisa aperta, me defenda, minha Santa Bárbara, ô Iansã, use sua espada a meu favor, e assim a gente vai fazendo as orações, né? E aí na busca das lendas é muito interessante, porque você vai descobrindo um universo, é um trabalho que não é um trabalho, é um prazer, é um aprendizado, é muito interessante, é uma reflexão. E eu fico com a sensação de que o orixá tá perto, dizendo o que ele quer, o que ele não quer, porque às vezes eu encontro uma lenda, aí eu até copio a lenda, coloco, aí daqui a pouco digo, não, essa lenda não tá legal, aí daqui a pouco eu acho uma outra, vou trocar por essa, e aí daqui a pouco, não, aquela. É uma sensação muito interessante, e cada orixá, embora eu tente seguir um padrão, mas eu nunca consigo seguir o mesmo padrão. Cada um vem de uma forma, vem de um jeito. E aí, em Iansã, eu achei interessante os títulos, né? É a orixá do direcionamento. Ela nos dá a direção, ela é a deusa dos ventos, dos trovões, e essa característica faz com que ela seja reconhecida. Iansã tem vários títulos, mas como a orixá do direcionamento. E é interessante que nas orações que a gente faz, sem saber de nada disso, a gente pede, por favor, Iansã, nos dê uma direção, nos mostre o caminho a seguir, né? Então fica muito assim, a direção mesmo. E aí eu achei interessante, eu digo, bom, como é que eu vou apresentar Iansã? Eu faço normalmente a elaboração da apresentação, é a coisa mais engraçada. Eu às vezes começo do fim, do meio, do começo, e aí eu digo, mas como é que eu vou apresentar Iansã, né? E aí eu achei uma fala de uma filha de Iansã, que se chama Matê da Luz, que ela apresentou em Iansã, que eu acho fantástico, isso, elemento ar, exatamente. Aí ela diz assim, Iansã é a força que come pimenta no café da manhã. Diz a cantiga de Umbanda que Oiá é uma mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, é uma rainha obstinada, né? E aí eu fui procurar essa cantiga, não achei, mas eu achei muito interessante, que Iansã é a força que come pimenta no café da manhã. Seja bem-vinda, Jô. Todos os adjetivos de intensidade, quando se fala de Iansã, ninguém fala de Iansã neutro, ninguém é neutro com Iansã, né? Os adjetivos que se ligam a Iansã são todos superlativos, né? Ela é maravilhosíssima, ela é belíssima, ela é lindíssima, ela é terribilíssima. Inventei essa agora. Ai. Então, assim, todos os adjetivos de intensidade e alegria são atribuídos para dos filhos para Iansã. E tem uma lenda muito interessante que a gente vai ver o quanto Iansã é dedicada a seus filhos, né? O quanto ela se doa a seus filhos. Iansã é música dançante, é fogo eterno e brilho por onde passa. É um orixá que nunca é invisível. E essas características são atribuídas também aos filhos de Iansã, né? Então, Iansã escrito com I, escrito com Y, Iansã forçando um pouco mais o A, Oiá. Então, assim, é a orixá que está ligada aos fenômenos climáticos. Ela é a força dos ventos, o poder da natureza, é a que surge quando o céu se precipita em água e ventania. É a garra, a independência e a força feminina. E aí a gente vai ver que Iansã também, ela é o arquétipo da mulher guerreira, né? Da mulher que luta, da mulher que acorda cedo para trabalhar. Acho que é por isso que Iansã, a gente, independente de ser filho ou filha de Iansã, a gente se identifica tanto com ela, porque ela é muito um pouco do que nós somos, ou nós somos um pouco do que ela é, né? Então,
Seu nome, Inhansã, que foi um título atribuído por Xangô, que é o grande amor da sua vida, a despeito dela ter vários casamentos, e vai ser daqui a pouco a primeira história que eu vou contar dos muitos casamentos de Inhansã, é a mãe do entardecer. Olha que coisa linda, né? Então, é uma orixá que se apaixona com muita frequência, mas na maioria das vezes é fiel em seus relacionamentos. Ela se entrega completamente ao amor quando o encontra, né? Então, só se joga. O que vai acontecer, o tempo que vai durar é outra história. E a gente sabe que as filhas dela, né, tem muito essa característica. Eu acabo falando muito das filhas, porque o meu público é muito mais feminino do que masculino. Mas os filhos homens têm as mesmas características, né? E aí vamos lá para a primeira história, que a gente veio aqui para escutar a história, né? Então, na sua juventude, Inhansã viajou por muitos e muitos reinos e foi a paixão de muitos reis, entre eles Exu, Oxóssi, Ogum, Logum-Edé. Para conviver com todos esses reis, a deusa se valeu de toda a sua inteligência e astúcia. Ela não viajou por todos esses reinos e conviveu com esses reis à toa. Ela tinha por objetivo aprender o máximo que pudesse sobre todos os reinos e conhecer melhor o universo. Com Ogum, ela aprendeu a manusear a espada e ganhou o direito de usá-la. Então, se Inhansã usa uma espada, foi por conta de Ogum ter dado essa permissão para ela. Após esse feito da história de Inhansã, ela viajou para o reino de Oxaguian, e lá ele a ensinou a usar o escudo para se proteger dos ataques de inimigos, ganhando também o direito de usá-lo. Continuando sua jornada, Inhansã conheceu Exu, e com ele aprendeu tudo sobre o fogo e sobre a magia. Depois, aprendeu com Oxóssi como caçar, como tirar a pele do búfalo e como se transformar em um búfalo com a ajuda da magia aprendida de Exu. Já vou contar uma lenda também que fala sobre isso. Na história de Inhansã, é relatado que ela fez uma breve passagem pelo reino de Logum-Edé e ele a ensinou a pescar. Depois de conhecer esse jovem rei do universo da pesca, sua aventura ainda não havia terminado. Ela partiu com destino ao reino de Obaluaê, com os objetivos de conhecer o seu próprio rosto e de descobrir os mistérios que a cercavam. Aprendeu a lidar com os mortos, os eguns, e como controlá-los. E depois de todas essas viagens, o próximo passo da história de Inhansã foi decisivo, pois ela deixou para viajar por último para o reino de Xangô. Inhansã acreditava que, como Xangô era o mais vaidoso dos reis, com ele iria aprender a viver ricamente. Ao chegar no reino do Deus do Trovão, ela aprendeu a amar. Olha qual não foi a surpresa de Inhansã. Ela aprendeu a amar da maneira mais verdadeira e sincera que existe e se apaixonou intensamente como nunca poderia imaginar-se amando. Ele a ensinou como dominar os poderes dos raios e deu a ela o seu coração. Então, é interessante que todas as lendas mostram que Inhansã viveu com vários orixás, né? Assim, de um modo geral, para cada orixá ela tinha uma intenção, ela não era o amor, né? Ela tinha uma intenção. E com Xangô, ela queria o quê? A riqueza, né? Ela queria ser rica, ela queria viver ricamente. Ela tinha todos os poderes que ela precisava, mas ela imaginou que ela fosse viver ricamente com Xangô. Qual não foi a surpresa? Que a maior riqueza que Xangô entregou para ela foi o seu amor, que é a maior de todas as riquezas, né? E assim, em todas as lendas falam que Xangô e Inhansã, eles são o que a gente chama de almas gêmeas, eles se completam.
Não é à toa que eles são festejados na quarta-feira, que eles têm cerimônias muito parecidas, não se canta para um orixá sem cantar para o outro, porque é como se eles fossem, não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus rituais, mas um não vive sem o outro. É muito interessante. E muitos filhos e filhas são filhas de Xangô com Yansan, ou de Yansan com Xangô. É como se fosse a comunhão desse amor, né? Tão lindo, tão interessante que essa lenda nos... Que essas, e assim, são várias lendas que nos contam. Eu acho que tem uma aqui... É porque eu faço tanta coisa que no meio do caminho tem uma que Xangô e Ogum eram irmãos, né? E em Yansan a gente não tem muita história falando sobre a paternidade de Yansan. Eu só encontrei uma leitura que fala que Yansan é filha de Nanã, que é a orixá mais velha, né? A orixá mais antiga, assim como Oxalá, né? E aí quando eu vou falar deles dois, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas não se fala muita coisa do nascimento, assim como tem quando eu li a de Xangô, desculpa, a de Oxum, veio que ela era filha desse orixá com aquele, Omulu era filho de Nanã com Oxalá, mas foi deixado, né? Logum, Oxóssi com Oxum. Em Yansan não aparece muito essa característica, essas histórias da sua origem, né? enquanto pai e mãe. Bom, e a história de Yansan e as características são bastante parecidas com as características de seus filhos, né? Então não é nenhuma surpresa que os filhos de Yansan tratem muito da vida como uma grande aventura. Eles gostam de correr riscos, gostam de desafios, né? Tendem a ser pessoas extrovertidas, expansivas, transparentes. Não escondem seus sentimentos nem seus anseios, né? E também são amigos muito confiáveis. Você só precisa saber lidar com a ira dele, porque eles são muito temperamentais. São pessoas de personalidade muito forte, têm um gênio difícil, né? Brigam e esquentam a cabeça facilmente, mas do mesmo modo que eles brigam e esquentam a cabeça facilmente, eles também ficam com a cabeça fria e você fica sem entender nada do que está acontecendo, né? Eles são extremamente carismáticos, atraentes, embora eles sejam parceiros fiéis, e assim, enquanto é bem aquela música de Vinícius de Moraes, né? Aquele poema. Que você viver perigosamente, né, Rose? Pois é. É bem isso. Viver perigosamente. É bem assim. É assim, pavio curto. Você conhece, né? Não sei porquê, mas acho que você conhece bem essas características dos filhos de Yansan. Gente, Rose foi minha aluna e ela escreveu um TCC fazendo a análise do sincretismo entre Yansan e Santa Bárbara. Então a gente tem uma autoridade em Yansan aqui presente, viu? A criatura, além de ser filha de Yansan. Olha que honra! Então, olha só. Eles são assim, tipo a música de Vinícius, quando gosta, defende até o fim. E a gente vai ver uma lenda aí, principalmente dos filhos, que é bem isso mesmo, né? E eles são fiéis, aquela fidelidade de Vinícius de Moraes, né? Você, Ni, oi, Ni, você tá se achando, né, Flor? Obrigada, Patrícia, obrigada. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e vocês não têm noção da minha felicidade de estar com esse projeto também. É muito bom. Então, assim, os filhos de Yansan, eles são a lá Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Enquanto dura, eles são extremamente fiéis. Mas isso não quer dizer que eles não gostam daquele joguinho de sedução, né? Eles adoram seduzir as pessoas, adoram. Então, assim, mas
eles são sedutores, mas eles não gostam de gente grudenta. E não vai querer grudar no filho de Yansan, com ciúme, que quer tirar a liberdade dele, que você não vai fazer isso, que você não vai fazer aquilo. Perdeu o Playboy, acabou a história aí. Não entra nessa que não funciona, né? Então, assim, eles amam a liberdade. Então, você vai ganhar um filho de Yansan se você deixar ele livre. Ele é aquela história, né? Você deixa ele tão livre que ele fica preso. É bem por aí. E assim, a determinação deles em conseguir as coisas, são normalmente líderes no trabalho, são pessoas assim, extremamente competitivas. Ai. E assim como Yansan é defensora dos seus filhos, eles também são leões e leoas para defender suas crias. Então é bastante interessante. E aí a gente vai para a segunda lenda, que é Oiá é dividida em 9 partes. E a gente vai ver mais para frente que esse 9 é um número muito interessante e tem tudo a ver com Yansan. Então, antes de tornar a esposa de Xangô, Oiá vivia com Ogum. Ela vivia com o ferreiro e ajudava-o em seu ofício, principalmente manejando o fole para ativar o fogo na forja. Certa vez, Ogum presenteou Oiá com uma varinha de ferro que deveria ser usada no momento de guerra, para que ela se defendesse. A varinha tinha o poder de dividir em 7 partes os homens e em 9 partes as mulheres. Ogum dividiu esse poder com a mulher. Na mesma aldeia morava Xangô. Ele sempre ia à oficina de Ogum apreciar seu trabalho e em várias oportunidades arriscava olhar para sua bela mulher. Xangô impressionava Oiá por sua majestade e elegância. Um dia, os dois fugiram para longe de Ogum, que saiu enciumado e furioso em busca dos fugitivos. Quando Ogum os encontrou, houve uma luta de gigantes. Depois de lutar com Xangô, Ogum aproximou-se de Oiá e a tocou com sua varinha. E nesse mesmo tempo, Oiá tocou Ogum também. Foi quando o encanto aconteceu. Ogum dividiu-se em 7 partes, recebendo o nome de Ogum-Megê, e Oiá foi dividida em 9 partes, sendo assim conhecida como Inhansã. E esse Inhansã se pronuncia Iamesã, é a Inhansã das 9 partes. E essa mãe se transformou em 9, né? Então, esse 9 é uma característica de Yansan, é o número que a representa. Quando você normalmente vai fazer uma obrigação, vai fazer alguma oferenda para Yansan, é sempre 9. São 9 acarajés, 9 rosas, 9 dias de resguardo, porque esse é o número de Yansan, né? Essa lenda ela foi retirada do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prante. E vocês observam que as lendas, elas não são continuadas, né? Porque assim, a gente viu lá na primeira lenda que é como se Ogum e Xangô não se conhecessem. A gente vai ver uma outra lenda em que Ogum e Xangô são irmãos. Por que tem essa diferença? Porque as lendas, elas são da tradição popular. Eu sempre, toda vez que eu apresento uma lenda, eu faço questão de frisar isso. As lendas, elas vêm da tradição popular.
E aí a gente sabe que a tradição popular vai mudando, né? Lembra aquela brincadeira que a gente fazia do telefone sem fio? Que você falava a primeira vez para uma pessoa, quando chegava no fim da fila, a história era completamente diferente? Então, as lendas têm essa característica, cada um vai contando de uma forma, né? E aí a gente vai estabelecendo o sentido entre elas, mas assim, Inhansã foi casada com Oxum. Oh, com Oxum nada. Olha eu querendo fazer a confusão aí. Inhansã e Oxum são irmãs, inclusive aparece algumas vezes. Tem uma lenda de que Inhansã entregou. Ah, eu vou contar ela mais na frente, não vai adiantar não. É... aí eu vou falar do número 9, né? Como eu trabalho com numerologia, eu disse assim, mas 9, o que é que tem o 9, né? O 9 na numerologia é o fim do ciclo, né? Então você tem um ciclo de vida de 9 anos, você vai até do primeiro ano, ele divide como se fosse ciclos de plantação. No primeiro ano você limpa a terra, no 9º ano você colhe os frutos e prepara a terra para o novo plantio. Então a numerologia, tanto a pitagórica quanto a cabalística, ela trabalha sempre com o 9 como número final. Depois do 9 vem os números mestres, que é 11, 22, 33, 44, 55. Mas os números simples vão do 0 ao 9. Então, o 9 é o fim do ciclo, né? E na numerologia, o 9 é o número do mistério, é o número do poder. Mas esse poder é o poder do silêncio. Eu disse assim, mas Inhansã não é muito silenciosa, né? Inhansã gosta de barulho, de festa, né? Mas quando Inhansã vai tramar para resolver as coisas, ela fica quieta e ela se liga ao astral, né? Também o número da sabedoria, da virtude, da experiência, da moralidade, do valor. E essa orixá, ela dá muito valor a seus filhos, aos seus compromissos, aos seus afetos e aos desafetos também, que ela também não brinca com os desafetos não, né? Também ela tem a característica da obscuridade, da proteção e de frutos do mérito. E em várias orações que a gente vê para Inhansã, sempre é assim, se eu for merecedor, então assim, o fruto do mérito. Então tudo isso tem essa relação com esse número 9, que é o número que representa a Inhansã, né? E aí eu achei, eu fico encafifada, eu vou procurar, né? E aí assim, Inhansã, o dia de devoção de Inhansã é quarta-feira. As cores de Inhansã variam muito com a qualidade da Inhansã. Inhansã tem várias qualidades. Como a minha proposta aqui não é entrar nessa seara, mas assim, qualidades são tipos de Inhansã, né? E aí cada uma que se mistura com outro orixá, com algum, com Xangô, com Exu, tem várias, aí cada uma delas tem uma qualidade, como se fosse uma Inhansã diferente. Então é rosa, vermelho, marrom, coral, todas essas cores têm a ver com Inhansã. A saudação para ela é Parrei Oiá, né? Os domínios, o chifre de Inhansã é o chifre de boi ou o chifre de búfalo, e a gente vai entender por quê, e a espada que a gente já viu, que foi um presente de Ogum para Inhansã, né? Os domínios de Inhansã são as ventanias, os raios, a tempestade, o bambuzal e a morte. Porque quando Inhansã casou com Omulu, que eu já até contei a lenda deles dois, né? Que Inhansã fez uma ventania e nessa ventania foi tirada aquela palha que cobria o corpo de Omulu, que saíram as pipocas e descobriu que Omulu era um homem belíssimo, né? Então, Omulu ficou tão grato por ela ter tido a coragem de fazer isso, por ele ter podido se mostrar, porque ele por si só não tinha essa coragem. Então, ela o ajudou a ter essa coragem de se mostrar. Ele se casou com ela e dividiu com ela o reino dos mortos. Então, Inhansã, ela tem uma qualidade de Inhansã que trabalha com os eguns, que são aquelas pessoas que já morreram, né?
Então, os elementos de Yansan é o ar em movimento e o fogo. O número dela é o 9. Os animais que são ligados a ela é a cabra, a coruja e o búfalo, os bovinos de um modo geral, né? A bebida que é atribuída a ela é champanhe, água de coco e vinho branco. Isso não é uma verdade absoluta, porque cada um acaba falando alguma coisa e cada casa trabalha de uma forma, tá? As ervas, nossa, tem tanta erva de Yansan, é uma coisa assim impressionante. A espada de Santa Bárbara, o louro, a arruda, casca de alho, bambu, uma folha chamada para-raios, caatinga de mulata, pinhão roxo e etc, etc, etc. Tem um monte de planta e erva que são atribuídas a Yansan. O cristal eu achei assim interessante. E aí eu achei em alguns lugares que dizem que o cristal de Yansan são o citrino, mas esse cristal também é atribuído a Oxum, né? Porque em algumas nações Yansan trabalha com o amarelo, então acho que o citrino é bem por conta disso. E aí um outro cristal que é atribuído a Yansan é o quartzo rutilado. Até tem um, mas esqueci de pegar. O quartzo rutilado, que traz estabilidade, desenvolvimento e desenvolve o centro de energia em quem o usa, né? A ágata de fogo, que é essa pedra aqui, ó. Tem essa pedra aqui e essa mesma pedra aqui numa outra cor. Ambas são ágata de fogo, tá vendo? Ó? Eu sou apaixonada por essa pedra. Aliás, eu sou apaixonada por todas as pedras, né? É um caso sério isso. E essas pedras, elas são pedras que te protegem de energias, né? Energias diversas. Então, principalmente as energias, as forças de radiação. A oferenda que é feita a Yansan antes de qualquer coisa é o acarajé, né? Tem outras, mas é o acarajé. As quisilas de Yansan são a lagartixa e o carneiro. A gente já vai ver por que o carneiro, né? O local de oferta dessas oferendas, né, são canavial, o bambuzal e as pedreiras, porque as pedreiras são... Mas hematita e esmeralda são lindas. Eu também tenho elas aqui, vou te mostrar, mas elas não são de Yansan, pelo menos não são atribuídas a Yansan. Eu também amo a hematita. Qualquer dia desse eu vou falar da hematita, que eu descobri umas coisas da hematita, que eu fiquei mais apaixonada por ela ainda. Meu coração... Eu não sou filha de Yansan, mas eu acho que meu coração é bem de Yansan, porque cabe tudo e todo mundo. Tem lugar para muita gente, para muita coisa. Eu acho que a parte do meu corpo que é de Yansan é meu coração. Só pode. Ai, Deus. Bom, então, uma das quisilas de Yansan é o carneiro. E aí, não é essa ainda, é a outra lenda que é do carneiro. Mas vocês vão lembrar do carneiro quando eu falar, tá? Essa aqui é a ira da mulher búfalo. E quem é a mulher búfalo? Vocês vão descobrir já. Ogum foi caçar na floresta. Olha outra lenda falando aí do casamento de Ogum e de Yansan. Ogum foi caçar na floresta. Ele ficou na espreita e viu um búfalo vindo em sua direção. Ogum avaliou logo a distância que os separava e preparou-se para matar o animal com a sua espada. Mas viu o búfalo parar e, de repente, baixar a cabeça, despir-se de sua pele. Da pele saiu uma linda mulher. Era Yansan, vestida com elegância, coberta com panos, um turbante luxuoso amarrado à cabeça, ornada de colares e braceletes. Yansan enrolou sua pele e seus chifres,
fez uma trouxa e escondeu num formigueiro. Olhou para um lado, olhou para o outro, partiu e em seguida, num passo leve em direção ao mercado da cidade, sem desconfiar que Ogum tinha visto tudo. Assim que Yansan partiu, o que Ogum fez? Apoderou-se da trouxa, foi para casa, guardou-a no celeiro de milho e seguiu também para o mercado. Lá ele encontrou a bela mulher e cortejou-a. Ogum pediu-a logo em casamento. Yansan sorriu e recusou. Ogum insistiu e disse-lhe: eu te espero. Fique tranquila que eu vou te esperar. E aí, ok. Yansan era bela, muito bela, era a mais bela mulher do mundo. Sua beleza era tal que se um homem a visse, logo a desejaria. Ogum ficou subjugado pela beleza daquela mulher e mais uma vez a pediu em casamento. Yansan sorriu e recusou sem apelo. Ogum insistiu mais uma vez e disse: eu vou te esperar. Ele não duvidava de que ela aceitasse sua proposta. Yansan voltou à floresta e não encontrou seu chifre nem sua pele. Ah, que absurdo, que chato. O que será que aconteceu? O que eu vou fazer agora? E aí, Yansan voltou ao mercado para tentar descobrir o que era que tinha acontecido. O mercado já estava vazio, só tinha uma pessoa lá. Era Ogum, e a estava esperando. Ela perguntou-lhe o que ele havia feito daquilo que ela deixara no formigueiro. Ogum fingiu inocência e declarou que nada tinha a ver nem com o formigueiro, nem com o que estava nele. Yansan não se deixou enganar e lhe disse: eu sei que você escondeu minha pele e meu chifre. Eu sei que você se negará a me revelar o esconderijo. Ogum, vou me casar com você e viver em sua casa. Mas existem certas regras de conduta comigo, não é como você quer. Essas regras devem ser respeitadas também pelas pessoas de sua casa. Ninguém poderá me dizer: você é um animal. Ninguém poderá utilizar cascas de dendê para fazer fogo. Ninguém poderá rodar um pilão pelo chão da casa. Ogum respondeu que havia compreendido tudo e levou Yansan feliz da vida. Ele, né? Chegando em casa, Ogum reuniu suas outras mulheres, que Ogum também não era bobinho não, né? Ficara claro para todos que ninguém deveria discutir com Yansan nem insultá-la. E aí o tempo passou, a vida foi se organizando. E aí Ogum, como sempre, saía para caçar ou cultivar no campo, mas as mulheres estavam muito enciumadas porque sabiam da preferência de Ogum por Yansan por conta de sua beleza. Cada vez mais enciumadas e hostis, elas decidiram desvendar o mistério da origem de Yansan. Uma delas conseguiu embriagar Ogum com vinho de palma. Ogum não pôde mais controlar suas palavras e revelou o segredo. Contou que Yansan era na realidade um animal. Contou tudo, toda a história, despejou tudo, né? Depois disso, logo que Ogum saía de casa, as mulheres insultavam Yansan. Você é um animal, você é um animal. Elas cantavam falando isso, né? Elas cantavam enquanto faziam os trabalhos de casa. Coma e beba, pode exibir-se, mas sua pele está no celeiro do milho. E aí elas cantavam de novo. Yansan foi ouvindo isso. Quem conhece Yansan sabe como ela ficava inchada com isso, né? Ela ficou lá, mas esperou a hora certa. Um dia, todas as mulheres saíram para o mercado. Ogum para caçar. Então Yansan aproveitou-se e correu para o celeiro, abriu a porta e bem no fundo, sobre grandes espigas de milho, encontrou sua pele e seus chifres. Ela os vestiu novamente e se sacudiu com energia. Cada parte do seu corpo retomou exatamente seu lugar dentro da pele.
Logo que as mulheres chegaram do mercado, ela saiu bufando. Foi um massacre. Ela saiu atropelando todas as mulheres. Mas Yansan poupou seus filhos, que a seguiam chorando e dizendo: nossa, minha mãe, é você mesma? Nossa mãe, o que é que você vai fazer? Nossa mãe, o que será de nós, nossa mãe? Aí o búfalo os consolou, roçando seu corpo carinhosamente no corpo deles e dizendo-lhes: eu vou voltar para a floresta. Lá não é um bom lugar para vocês, mas vou lhes deixar uma lembrança. E aí o que Yansan fez? Retirou seus chifres e entregou aos filhos e continuou: quando qualquer perigo lhes ameaçar, quando vocês precisarem dos meus conselhos, esfreguem estes chifres um no outro. Em qualquer lugar que vocês estiverem, em qualquer lugar que eu estiver, escutarei suas queixas e virei socorrê-los. E isso explica porque sempre no altar, né, ou nos assentamentos de Yansan, sempre tem lá 2 chifres de búfalo, para que seus filhos possam, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de precisão, chamar por sua mãe, porque onde ela estiver, ela virá socorrê-los. Olha que coisa linda. Olha se não é algo para a gente se emocionar, não é? Como é que uma orixá linda dessa, né? Qual é o cuidado que ela tem, o amor que ela tem pelos seus filhos. Nossa, eu fico imaginando que é um amor imenso. É um amor de verdade, sem nenhuma condição, né? E aí, assim, Yansan tem o sincretismo com Santa Bárbara. Eu vi um vídeo, mas esse vídeo não é muito aconselhável. Inclusive, tem várias pessoas de Casa de Santo. Foi um desenho que fizeram sobre um casamento lá aqui em Yansan. Que o pai, né, aí falou que era Orumilá, queria atacar Yansan, queria estuprar Yansan. E assim, é uma releitura, na verdade, da história de Santa Bárbara. Mas não é. E aí eu procurei essa lenda para ver se ela existia. Catei em tudo quanto foi canto, isso não existia, né? Foi realmente invenção de quem criou o desenho. Realmente ela é muito linda. Se eu não era apaixonada por ela, olha que eu sou. Só com essa lenda aqui eu ficaria extremamente apaixonada, né? E aí, como eu sempre falo, eu vou falar de novo, vocês já ouviram isso muitas vezes, mas quem assistir esse vídeo a primeira vez vai só ouvir essa, né? Que é a questão do sincretismo, né? Que os negros, quando eles vieram da África, eles foram subjugados, né? pelos portugueses, pelos europeus, e eles não podiam cultuar os seus orixás. Então, eles buscavam santos católicos para que eles pudessem continuar esse culto de uma forma mais tranquila, né? Mas, assim, para que eles pudessem ter a liberdade de cultuar os seus orixás. E aí a história de Santa Bárbara é uma história muito interessante, que lembra muito Yansan. E olha por que eles escolheram Santa Bárbara para sincretizar Yansan, né? Ela ficou conhecida, Santa Bárbara ficou conhecida pelo ciúme do seu pai. Então toda a história de Santa Bárbara envolve o pai, né? Dioscuro. O homem, a todo custo, tentava resguardar a filha dos pretendentes que desejavam pedi-la em casamento. Para evitar tal acontecimento, o pai trancou a filha em uma torre, né? Nessa torre haviam 2 janelas, e Santa Bárbara pediu a construção de uma terceira para representar a Santíssima Trindade. Um dia, em sua cerimônia de batismo, ela atraiu a ira do seu pai e fugiu do seu perseguidor. Foi descoberta e denunciada por um pastor, capturada pelo pai e levada ao tribunal completamente nua. Foi então que o milagre aconteceu.
A santa foi vestida milagrosamente com um suntuoso manto, porém ela acabou sendo morta pelo pai. E assim que ela morreu, ele foi fulminado por um raio e ele também foi morto, né? Então, encontra-se aí a principal relação de Oiá ou Inhansã. Oiá é outro nome, né, atribuído a Inhansã. E como ela é invocada, né, ela é a orixá das tempestades, dos ventos, dos trovões, então ela é sincretizada como Santa Bárbara, né? Então, Inhansã e Santa Bárbara têm essa característica. É como se Santa Bárbara, naquele momento, dominasse os trovões, né? Dominasse os raios. E por isso ela foi considerada a orixá. Eita, tô toda atrapalhada hoje. A santa perfeita para representar Inhansã. Interessante, se vocês observarem a imagem de Santa Bárbara, estou olhando até para mim aqui agora, Santa Bárbara tem também uma espada, né? Em nenhum momento da história de Santa Bárbara existe uma espada, mas é exatamente a espada que Ogum deu para Inhansã, né? Então a similaridade é muito grande, né, com isso. É interessante, deixa eu. Assim, Inhansã representa o arquétipo da mulher guerreira, né? Assim como Santa Bárbara, ela lutou por sua vida, né? Ela lutou para não ser subjugada, pela sua liberdade, pela sua fé. A Igreja Católica fala muito de sua fé, né? Então, Inhansã traz para todos nós esse arquétipo da mulher guerreira. Ela nunca se contentou com os papéis femininos tradicionais. Na verdade, a gente viu, né, que de um modo geral, as lendas representam a sociedade que a gente vivia, né? A época que essas lendas foram repetidas, a gente estava numa sociedade extremamente patriarcal, então o poder dos homens existia e ainda existe muito, mas que eles subjugavam as mulheres. Então, orixás como Inhansã, de uma forma diferente, orixás como Oxum, que na lenda que eu contei, né, que ela zerou a fertilidade da terra e das mulheres, secou a terra, né? Inhansã foi para a luta mesmo com a espada, foi guerrear para ter poder, né? Ela se aliou aos homens para descobrir os seus segredos, para fazer uso desses segredos a seu favor e a favor de todas as mulheres. E acaba trazendo para todas as mulheres, né? E aí eu achei uma frase que eu achei massa, que eu fiquei assim, bem encantada. Inhansã é a mulher que acorda de manhã, beija os filhos e sai em busca do sustento. Então, dificilmente você vai encontrar uma mulher, uma filha de Inhansã, lavando, passando, cozinhando, aguardando o salário do marido para sobreviver. Ela pode até lavar, passar, cozinhar, fazer acarajé, né? Porque é uma das características também. As filhas de Inhansã foram as primeiras filhas autorizadas a vender acarajé na tradição. Hoje já não se faz mais isso, mas na tradição somente as filhas de Inhansã podiam fazer e vender os acarajés. Por quê? Porque isso era uma forma de sustento, era uma forma de sustentar a sua família, né? Então, ela não é essa mulher de ficar em casa, de ser prendas do lar, sem nenhum demérito, né? Então, ela representa tudo isso, né? Ela é determinada, foi Patrícia que falou aí, né? Mãe Inhansã é forte, guerreira, determinada, sim, e ela é guiada por esse espírito determinado, mesmo até rebelde, né? Bastante rebelde. Rebeldia no quê? Porque ela não se subjuga, ela não aceita imposição, né? E essa característica
vai para os seus filhos também, né? Não é à toa que eles são líderes, não é à toa que eles são pessoas que estão sempre à frente, às vezes mal compreendido por conta do seu gênio terrível, mas são pessoas que estão sempre à frente. E aí, achei uma outra frase que eu achei fantástica, que ela diz assim: Oiá é a mulher que sai em busca do sustento. Ela quer um homem para amá-la e não para sustentá-la. Olha que massa. Então, assim, e é o que nós somos hoje, né? A gente, na verdade, hoje, dos homens, a gente quer o amor, porque o sustento a gente já ganha, a gente já consegue ganhar. Então, desperta, pronta para a guerra, para a sua lida do dia a dia, não tem medo do batente. Ela luta e ela vence. Jerônimo, o ônix, eu posso até falar depois sobre a pedra, mas assim, eu estou deixando para falar sobre essas. Possivelmente o ônix eu vou falar na próxima semana, que o ônix está muito ligado a Exu. Então eu vou falar na próxima semana. Eu prometo para você que eu vou falar um pouquinho do ônix, tá bom? Bom, e aí eu vou para uma outra lenda. Só tem mais duas. Que é a gente descobrir por que Inhansã não gosta de carneiro. Carneiro é a quizila de Inhansã, é o que tira ela do sério, né? Então, um dia Oxum e outro alguém queria fazer mal a Inhansã, coitada de minha mãe. Colocaram um feitiço num bracelete de Oxum e o puseram dentro de uma caixa para que fosse entregue em Inhansã. Agbo, então, foi chamado para levá-los a Inhansã. Agbo era o dono dos carneiros, o dono dos agbos, né? Então, assim, tudo que ocorria no palácio era espalhado por meio da língua de Agbo. Então, o que acontece? Ou seja, você queria dar uma notícia, você contava para Agbo e dizia para ele que era segredo. A gente conhece um monte de gente assim, né? É segredo, não conta para ninguém não. Você tá doido que ele espalhe a notícia, né? Então, assim, mas Inhansã, com sua arguta intuição, pressentiu que lhe vinha por meio de Agbo alguma coisa que não seria bom para ela. Ela então foi ao encontro do carneiro e, na forma de um vento, abriu a caixa e trocou o bracelete por um pequeno pássaro. Agbo foi um instrumento contra Inhansã, mas Inhansã se sentiu traída por ele. Desde então, Inhansã odeia os carneiros e não aceita sequer comê-los. Então, Inhansã tomou horror aos carneiros. Quer tirar Inhansã do sério, dá um carneiro para ela, né? Então, por isso que o carneiro foi só um mensageiro, né? Mas ela se sentiu traída, porque ele não podia ter feito isso com ela. Bem-vinda, Jude. Então, essa lenda também foi tirada do livro da mitologia dos orixás, de Reginaldo Brandi, que é um livro muito legal, que ele é mitologia dos orixás, tem várias lendas, né? E aí tem uma... Cadê? Já contei a do búfalo, né? Já contei a do carneiro. Pronto. E aí é essa a lenda. Tem uma lenda que eu não trouxe aqui, mas que eu acho que eu sei contar um pouquinho, que diz que foi assim, que Inhansã, quando queria fugir, mas que não queria levar as suas joias. Aí o que ela fez? Entregou essas joias para Oxum. E aí Oxum tomou posse dessas joias. Mas eu acho que isso é intriga da oposição, porque minha mãe jamais faria um negócio desse com a irmã dela, tá? Isso é intriga da oposição. Oxum é gente do bem, pessoa boa, não é dessas conversas. E aí as lendas são muito engraçadas. Oi da Bélgica, seja bem-vinda. Luzinete. Oi, Luzi. Acho que você é irmã de Lilian, né? Seja bem-vinda. Bom, e aí, para finalizar, que a gente já está no nosso finzinho aqui, eu vou colocar mais uma vez um pouquinho da música. Deixa eu colocar aqui no início.
da música de Joelma, que é Jo Oliveira, que fez essa música para Yansan. E a maioria de vocês aqui não ouviram, porque eu coloquei ela no iniciozinho. E aí depois eu vou ler a oração para Yansan, que é como eu normalmente faço o fechamento. Oi, Jadson, seja bem-vindo. Estava sentindo sua falta. Então vamos ouvir a música de Jo Oliveira, que ela fez especialmente para Yansan. Ela tem uma página no YouTube que é sobre o tributo aos orixás, no qual ela canta para os orixás, né? E semana passada ela nos deu a honra de vir aqui cantar. Eu espero que outras vezes ela venha cantar também. A gente vai ouvir a música é muito linda. E eu acho que depois da gente ter ouvido todas essas lendas de Yansan, a música faz ainda mais sentido. Eu acho... Vamos ver. Opa, tinha tirado o som. Peraí. Salve minha mãe Yansan! Epa, ei, olha! És bárbara dos ventos, dos raios e do tempo. Mulher guerreira é puro movimento. Energia, liberdade, a coragem é seu lema. É do mundo, é do fogo, é orgulho e de Xangô. Yansan é a dona das paixões, que protege e ilumina minha vida. Com firmeza, ela é pura vibração. É olhar nos quatro cantos, quatro ventos. Yansan é a dona das paixões, que protege e ilumina minha vida. Com firmeza, ela é pura vibração. É olhar nos quatro cantos, quatro ventos. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, o teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, o teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan, tua voz vem dos trovões, teu fogo é sagrado, é do tempo. Epa, rei Yansan! Ai, Deus, que coisa boa. Bom, na internet tem várias orações, várias. Tem orações para prosperidade, orações para arranjar amor, tem isso, dia 4 de dezembro. Ave Maria, é mesmo, é mesmo. Fé em Deus esse ano, com fé em Deus esse ano estaremos nessa festa, né? Fazendo uma festa. Dia 4 de dezembro, minha mãe sempre faz um caruru, sempre. Só ela tem uma promessa de fazer um caruru para 9 mulheres. E aí a gente distribui esse caruru, mas nunca são 9, porque a gente distribui o caruru e depois que ela entrega o caruru para 9 mulheres, aí a farra começa. E é bom demais. Esse ano nós não fizemos. Então, com fé em Deus em ação, vai nos permitir que 2021 esse caruru seja feito. Então, bora lá. Vamos respirar, vamos nos conectar aí com essa energia maravilhosa de movimento, de amor, de proteção, de Yansan. E fechem os olhos aí e se conectem com aquilo que
vocês precisam. Essa oração é uma oração para a proteção do dia, tá? Senti Yansan aproximar com uma energia positiva no ar. Fez meu coração palpitar, tendo Santa Bárbara a me guiar. Yansan veio trazer o alívio às tempestades que enfrento. Eparrei, Oiá. Proteja minha jornada, minha Yansan amada. Com vossos raios ilumine meus caminhos e afaste as angústias que pesam em meu coração. Conduz minha visão ao crescimento e à evolução. Como um farol, guie meu caminho profissional, afasta meus inimigos terrenos e espirituais. Confio no axé que protege e guia minha fé. Está na força do vento, na faísca do trovão. Senhora das tempestades, Yansan, dai-nos sua proteção. Que assim seja. Eparrei, Oiá. E, respirar que eu tô arrepiada aqui até a alma. Senhor Deus. Ai, minha Maria. Não, desde que eu não larguei a pedra ficou grudada aqui em mim. Espere em Deus que essa proteção chegue a todos nós, né? A todos nós, a nossa vida profissional, a nossa saúde, os nossos filhos, aos nossos bens, aos nossos valores, a nossa fé, que a gente sempre tenha a quem recorrer, seja lá o nome que a gente dê. Uma coisa que eu tenho, tem uma frase que eu li há muito tempo atrás e que eu sempre também gosto de trazer para aqui. Minha religião é a liberdade. Então, a religião não importa, o que importa é a fé. É a fé. Então, que a gente tenha sempre uma fé para se conectar. Que a gente sempre tenha uma fé para nos guiar. Porque a gente não erra quando a gente vai na nossa fé. Tá bom? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Yansan, por ter me permitido fazer esse dia, né? Por essa possibilidade de estar viva, de estar aqui, estar contando essas histórias. E semana que vem a gente vai falar de um orixá que é muito, sei lá o quê, é muito amado, muito temido, muita coisa, muito discriminado, que é Exu. Não é? Exu não é o demônio, Exu não é o diabo, Exu não é a coisa ruim. Exu é um orixá com as suas características, é um mensageiro, tem muito a nos ensinar, assim como todos os outros orixás. Então, eu espero vocês aqui no sábado, às 18 horas, e com fé em Deus e com todas as forças do bem e do universo, que eu possa estar aqui contando mais essas histórias. Tá bom? Um beijo. Podemos falar também, Exu é ouro, é isso mesmo, Exu é revolucionário. Tem muita coisa boa aí pra gente falar sobre ele, tá bom? Eu conto com a presença de vocês no próximo sábado pra gente falar. Salve Yansan, salve Santa Bárbara, salve todas as forças de luz que nos acompanham, que nos abençoam, que estão perto de nós, independente da gente chamar, né? Então, ó, beijo, ó, pedra. Beijo para vocês, até sábado.